Olá, alunos do sexto ano. Aqui nós vamos para mais uma aula de ciências. E agora nós estamos trabalhando o capítulo 1, Seres vivos e cadeias alimentares. Eu achei um capítulo bem tranquilo. Por quê? Porque são assuntos bases que vocês tenham certeza que você já aprendeu nos anos iniciais do ensino fundamental. Como, por exemplo, no quinto ano. No ano passado você teve contato com esses assuntos. Se você lendo o livro por conta própria, você já fica a par do que trabalha esse capítulo. Esse capítulo é mais um reforço para a gente seguir adiante, para você relembrar, para você reforçar o que você já sabe, o que você aprendeu, né? E vamos lá, vamos para o capítulo. Aqui ele traz um texto sobre o casulo, né? A questão da metamorfose. Eu vou explicar mais pelas imagens aqui. A lagarta, que é a larva da borboleta, ela entra aqui no estágio de pupa, tem um casulozinho aqui, ocorre a metamorfose e ocorre a transformação no corpo dessa borboleta. Isso ocorreu aqui no estágio, né? Tem um estágio inicial e entra na pupa, estágio de pupa, sofre lá a metamorfose e depois se transforma na borboleta, um organismo que ele apresenta um aspecto diferente, umas características diferentes. Olha essa diferença aqui para a borboleta. Mesma forma ocorre com a mariposa do bicho da seda. Nascem lagartas que são larvas, depois produz o casulo, fica lá no casulo e dentro do casulo ocorre a metamorfose. E no final surge a mariposa, nesse estágio aqui ó, da mariposa, e continua o ciclo de vida. Aqui tem um outro texto que é de um ratinho, aquele aqui ó, um ratinho, que eu recomendo vocês a lerem. Eu recomendo vocês lerem o livro antes das aulas, ou no mesmo dia das aulas e depois das aulas, né? Reforço, eu achei esse livro muito bom, esse livro é muito interessante, não tem dificuldade na leitura desse livro. Ele está escrito de uma forma didática e prazerosa aqui para vocês, eu também acho. Tem muita imagem, muito esquema, muita tabela boa que acompanha aqui os textos. E vocês podem ter certeza que não vão ter problema em acompanhar a leitura desse livro. Vamos lá. Os seres vivos, tópico 1, né? Seres vivos nascem, se desenvolvem e morrem, né? Quando eu estava na escola, no ensino nos anos iniciais, sempre repetia isso lá nas atividades. Nasce, cresce, reproduz e morre. Nasce, cresce, reproduz e morre. Ele deu o exemplo aqui do passarinho. O passarinho se alimenta de insetos, frutas, se desenvolve, ocorre o acasalamento, a união de um macho e uma fêmea. Essa fêmea coloca ovos no ninho, cuida desses ovos, mantém eles quentinhos, cuida dele para os filhotes nascerem saudáveis. Os filhotes nascem, a mãe alimenta esses filhotes, busca alimentos, entrega lá na boca deles. Que são filhotes muito novos, são filhotes bem novos, estão ainda fragilizados, né? Não possuem capacidade de voar ainda, eles precisam se alimentar e desenvolver, depois eles vão conseguir uma desenvoltura capaz de voar e viver com maior independência. Eles precisam ainda de muita atenção dos pais, que é um ovo, mariquita amarelo aqui, filhotes de mariquita amarela recebendo o alimento da mãe. Os pais trazem comida. A gente sabe que os seres eles nascem, se desenvolvem e morrem, né? E nós vamos trabalhar bastante isso. Vamos lá. Tópico 2. Os seres vivos precisam de energia. Todos os animais precisam se alimentar. A alimentação fornece a energia necessária para a sobrevivência e o desenvolvimento dos animais.
As plantas também precisam de energia, porém não se alimentam da mesma forma que os animais. A energia de que as plantas necessitam vem do alimento que elas mesmas produzem utilizando, entre elas, a luz do sol. Então, um animal ele precisa consumir um alimento, uma produção, ele precisa de um outro ser vivo, ele precisa ingerir um outro ser vivo. Tipo uma cebola, uma beterraba, uma batata, um porco, uma galinha, um bode. O ser humano ele precisa se alimentar de outros animais, né? Outros seres vivos. A planta, no caso dela, ela utiliza a energia vinda do sol, a luz do sol. E ela pega essa energia luminosa, essa energia vinda do sol, que o sol ele emite ondas, essas ondas contêm, né, essa energia. E essas ondas são energia, né? São energia. E essa energia é aproveitada por essa planta para produzir alimentos, né? Que são a formação da energia química, energia guardada em substâncias, compostos. E a própria planta ela pode utilizar esses compostos para viver. Por exemplo, a planta ela produziu uma molécula de glicose. Quando ela precisar de energia, ela mesma quebra essa molécula de glicose e utiliza a energia guardada nessa glicose. Aqui ele fala, uma planta conseguiria viver na escuridão total? Não. Todo ser vivo precisa de energia para viver. Ele fala, você já ouviu falar que nenhuma planta consegue viver em escuridão total? É verdade. Sem energia da luz, as plantas morrem. Em outro capítulo deste livro, você vai aprender algo sobre a vida das plantas e como elas utilizam a energia da luz num processo chamado fotossíntese. Vamos lá. Tópico 3. Os seres vivos podem se reproduzir? Como nós vimos há pouco, os passarinhos nascem, crescem e quando se tornam adultos podem se acasalar e ter filhotes. Novos pés de maçã podem nascer de sementes existentes no fruto de uma macieira. Isso mostra outra característica importante dos seres vivos, a capacidade de se reproduzir, ou seja, a capacidade de ter descendentes, filhos. Ou seja, a planta se reproduz sim. Planta se reproduz sim. Ela produz sementes. Geralmente essas sementes estão em um fruto. Ele deu o exemplo aqui, ó. Tomateiro é uma planta que dá frutos, dentro dos quais há sementes. Quando a semente do tomate germina no solo, um novo tomateiro se desenvolve. Ele é descendente daquele que produziu a semente, ou seja, ele é descendente de uma planta que produziu tomates. Nesses tomates estão sementes. Essas sementes chegaram a cair na terra e semeou. E o que é que ele disse? Essas novas plantas são descendentes da planta que produziu o tomate. E a gente sabe, pessoal, que os seres vivos eles vivem em um ambiente. Eles precisam de um ambiente, eles precisam ser adaptados a um ambiente. Eles precisam de um habitat, precisam de um ecossistema, eles precisam de condições, precisam de ar, precisam de oxigênio, precisam de alimento, eles precisam de espaço. Eles precisam de um conjunto de fatores que tornem sua vida saudável e possível de sobreviver. Não adianta, por exemplo, colocar um animal que ele está num ambiente que não é possível dele sobreviver nesse ambiente. Ele não vai se perpetuar nesse ambiente. Se eu, por exemplo, pegar um camelo e colocar no fundo do oceano, ali é um ambiente que ele não vai conseguir sobreviver. Da mesma forma, se eu pegar uma baleia e colocar no deserto aqui do Piauí, ou no deserto aqui da Caatinga, por exemplo, entre o Piauí e Ceará, e jogar uma baleia lá na terra. Primeiro que a baleia não vai conseguir respirar adequadamente, porque ela é adaptada a respirar ali na água, no oceano.
Aí eu coloco lá no meio da caatinga. Não é? Isso não vai dar certo. A gente tem que preocupar, ó, um local com solo fértil. Um pássaro, né, para a região. Se ele dando um exemplo, se levar um pássaro amazônico para a região do Polo Sul, ele vai morrer. Disso tudo concluímos que um passarinho depende de fatores não vivos do ambiente, tais como a luz, o ar, a água, o solo e a temperatura. Ou seja, o animal ele aguenta sobreviver em determinada faixa de temperatura. Ele tem que viver num determinado tipo de sol. Os animais, eles dependem de fatores não vivos do ambiente, a luz, o ar, a água, o solo e a temperatura. Depende do solo que há ali, né? E vamos lá, deu o exemplo aqui da serpente, né? Que é bem interessante, né? A questão da interação dos seres vivos. Os seres vivos, eles se relacionam entre si. Tópico 5. Ele conta bem aqui um exemplo que eu vou ler aqui para vocês porque ele é muito bom. Diz o seguinte: um passarinho faz geralmente seu ninho em árvores ou arbustos. Alimenta-se de insetos ou de sementes. Pode se acasalar, ter filhotes. Também pode ser o alimento de serpentes e alguns outros animais. É fácil perceber que um passarinho interage com outros seres vivos, como árvores, as serpentes e outras árvores. Ou seja, o passarinho ele interage. Ele pode se tornar uma presa da serpente, a serpente pode comer esse passarinho, isso é uma interação ruim para o passarinho, bom para a serpente. Uma árvore, o passarinho ele se alimenta, por exemplo, o beija-flor, ele se alimenta aqui do néctar das flores. Isso é bom para ele. E a árvore, ela pode se beneficiar, por exemplo, que o beija-flor ele pode polinizar, né, as outras flores. É um aproveitamento por dois. Um consegue o alimento e outro consegue a polinização para semear novas sementes. Né? Produção de novas sementes. A partir da polinização ocorre a formação da semente. A gente sabe que os seres vivos interagem com outros seres vivos. A anta bebendo água, interação do ser vivo como um fator não vivo do ambiente. Quando o ser vivo se alimenta de outro, há interação entre eles, como no caso do carcará carregando seu alimento, uma cobra. O carcará pegou uma cobra e vai se alimentar dela. Tópico 6. Semelhanças entre os ambientes. Vamos ler aqui. Nosso país é bastante extenso e apresenta diversos ambientes naturais diferentes. A Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, o Cerrado, o Pantanal e a Caatinga são apenas alguns exemplos. Um bosque e um brejo também são exemplos de ambientes naturais. O que todos eles têm em comum? Todos os ambientes apresentam seres vivos que se relacionam entre si e que dependem dos fatores não vivos, como luz, ar, água, solo e rochas existentes nesses ambientes. Ou seja, nesses ambientes, né, há animais que se relacionam com os fatores vivos e não vivos. Na verdade, eles dependem dos fatores não vivos. São animais adaptados a viver naquele ambiente. Como eu falei, uma baleia de uma determinada espécie, ela vive numa parte do oceano, né? E ela está adaptada a viver naquela parte do oceano, naquela temperatura, naquela água. Aquela água tem uma característica. Por exemplo, a água aqui do rio Parnaíba tem uma característica diferente da água do oceano ali próximo, digamos assim, próximo do sul, da América do Sul, né? Que é a parte sul ali da América do Sul. Lá vivem peixes, né? Vivem uma infinidade de seres vivos marinhos ali. E aí, esses ambientes, eles possuem características, esses animais dependem dessas características desse ambiente para viver. Ele deu água aqui da anta. A anta, ela vive, ó, nesse ambiente, ela tem a terra firme para ela viver aqui, os alimentos para ela se alimentar, os vegetais,
e ela tem a água aqui para beber, para consumir essa água. Ela não aguentaria viver, por exemplo, num lugar de mangue, um mangue, né? A anta não está adaptada a viver no mangue. Se ela vivesse no mangue, ela sofreria muito, teria problemas em se alimentar, encontrar alimento, ia se ferir muito, talvez e ficar atolada, e seria mais fácil para ser capturada por um predador, que o mangue é um lugar assim mais difícil de se locomover, né? Que ela pisa, ela afunda. Professor, me mostra um mangue aí, vamos mostrar aqui para vocês. Tá aqui o mangue, né? Olha como é essa região aqui, como é difícil uma anta sobreviver aqui, ó. Muito encharcado. Olha aqui, ó. A anta teria dificuldades de viver nesse ambiente. Diferença entre outros ambientes. De um ambiente para outro, podem mudar o tipo de solo, a quantidade de água que vem da chuva, a temperatura, a luminosidade, a presença ou ausência de rios e muitos outros aspectos. Os seres vivos estão adaptados ao ambiente no qual são naturalmente encontrados, como eu falei. Existem diferentes ambientes e, por muitas vezes, os animais eles não sobrevivem em ambientes muito diferentes do dele. Ele consegue até viver num ambiente que é parecido, próximo, né, semelhante, ele consegue. Agora, se for um ambiente muito diferente, ele não consegue viver. Ele deu o exemplo do urso polar, né, que ele está acostumado a viver num ambiente muito frio, ele não conseguiria se adaptar bem num ambiente muito quente. E aqui ele deu exemplo para ambientes, floresta amazônica. Olha como é que. Deixa eu aproximar aqui. Olha aqui como é a floresta amazônica. Árvores bem altas. Aqui o Pantanal. Que é a Mata Atlântica, que é o Morro do Avencal. A gente já viu aqui, já tem um morro, né? Os mares de morros. Aqui o Cerrado. Exemplos de ambientes. Cada um tem suas características particulares. Quanto aos tipos de seres vivos, a luminosidade, a quantidade de chuva, a presença de rios e lagos, a temperatura ao longo do ano. O que é cadeia alimentar? Isso aqui a gente já sabe, né? Por exemplo, cadeia alimentar é a interação entre os animais. A gente sabe que existe o ciclo da vida e os animais precisam sobreviver. Alguns morrem, alguns nascem, né? E nesse tempo aí alguns se desenvolvem, crescem, e eles precisam de energia, precisam de alimento. Ele diz o seguinte: o capim serve de alimento para as capivaras, e estas, por sua vez, podem ser devoradas pelas onças. Podemos dizer que o capim, a capivara e a onça compõem uma cadeia alimentar, que pode ser representada da seguinte maneira, ou seja, a cadeia alimentar é a representação de uma relação entre os seres vivos, né? Relação, por exemplo, que ele deu de uma capivara que come o capim para se alimentar e a capivara é predada pela onça. A onça come a capivara e se alimenta. Aqui, ó, nesse esquema, cada uma das setas aqui, ó, deve ser interpretada como serve de alimento para. Capim serve de alimento para a capivara e a capivara serve de alimento para a onça. Ou seja, a cadeia alimentar ele relaciona os animais e coloca numa relação onde qual animal se alimenta de qual.
Ele deu a relação do carcará. Ele se alimenta de ratos, sapos e minhocas. Assim, ele participa de várias cadeias alimentares diferentes. Ou seja, um animal ele pode participar de várias cadeias. Ele não precisa obrigatoriamente se alimentar só de um tipo de ser, né? Ele pode se alimentar de diversos tipos de seres, participar de várias cadeias. Produtores e consumidores. Alguns seres, os seres que a gente diz que são produtores, são seres que produzem seu próprio alimento. Os seres fotossintetizantes, como as plantas. Ele deu o exemplo aqui do capim. O capim é um vegetal, uma planta, e ele produz seu próprio alimento. Ele utiliza a luz do sol. E utiliza os nutrientes da terra, né? Os sais minerais da terra, e utiliza a água. A fotossíntese, a sobrevivência da planta depende disso. Depende do oxigênio, gás oxigênio. Depende do gás carbônico. A planta precisa de oxigênio? Precisa, professor, porque a planta também respira, ela promove a respiração celular. Na fotossíntese, a planta utiliza o gás carbônico na fotossíntese. Utiliza os sais minerais, os nutrientes da terra, o nitrogênio, e utiliza a água. E a principal, que sem ela não tem aliás, sem todos esses compostos não há fotossíntese, mas eu vou dar um destaque aqui para a luz solar, que eu já falei. A luz é energia motora, né? O Sol é o motor do planeta Terra. Sem o Sol, o planeta Terra seria apenas um local devastado, inabitado, que não teria nada. A capivara, ela come o capim, ela se alimenta do capim. Ela é o consumidor herbívoro, né? O consumidor primário. Ela precisa de consumir outro ser vivo. A onça é o consumidor carnívoro, ela é o consumidor secundário, ela precisa se alimentar de outro ser vivo, no caso aqui, um animal, carne, né? Animal carnívoro. Isso é muito simples, cadeia. A gente vai ter um capítulo específico para isso, de cadeia e teia. É muito tranquilo esse tópico. Eu vou passando logo para a gente encerrar logo esse capítulo aqui e já partir para os outros capítulos de fotossíntese e um mais específico de cadeia e teia alimentar. Os seres vivos eles dependem um dos outros, né? As onças não comem capim, então você acha que as onças dependem dele? Lógico que depende. Por quê? Uma capivara ela come o capim. E a capivara é alimento da onça. A onça só vai ter o alimento, conseguir o capivara, se as capivaras estiverem se alimentando, se desenvolvendo, se reproduzirem. Se acabar as plantas do planeta, as capivaras não terão o que comer. As capivaras não tendo o que comer, elas vão morrer. As capivaras morrendo, as onças não terão mais capivara para se alimentar. E por aí vai, né? Isso você estende essa lógica aqui que eu dei para todos os seres. Não existe só a capivara que come planta e é o único animal que a onça se alimenta. Não, a onça pode comer um porco, pode comer um preá, vários outros animais aí. Eu só dei o exemplo. A planta ela é produtor, a capivara, né, o preá, ele come vegetais, são herbívoros, consumidor primário. A onça é carnívora, é o consumidor carnívoro, consumidor secundário. Por aí vai. Eu tenho o exemplo do carrapato, né? O carrapato estrela suga o sangue da capivara e assim ele participa da cadeia alimentar. O capim, capivara, carrapato estrela. Aqui ele faz aqui, ó, há equilíbrio nas cadeias alimentares. Na natureza existe um delicado equilíbrio nas cadeias alimentares. Qualquer problema que afete um dos seus membros poderá afetar os demais. É por isso que a interferência do ser humano nos ambientes naturais, florestas, campos, pantanal, etc., pode provocar sérios problemas, inclusive a extinção, isto é, o desaparecimento de muitas espécies de seres vivos.
os animais se relacionam, um depende do outro. Se a quantidade de um animal diminuir demais, vai afetar o animal superior, digamos assim, o animal que se alimenta dele. Questão superior, que está superior assim na cadeia alimentar. Tá da setinha para essa setinha para a direita. E daí os animais estão interligados. Um animal crescer demais, quantidade desse animal crescer demais, ele vai necessitar de mais quantidade de alimentos. E se diminuir demais a quantidade de alimentos, alguns animais vão ficar com fome, vão ficar sem comer, porque não vai ter a quantidade de alimentos suficientes para alimentar toda a população. E muitos animais vão morrer de fome, como eu falei, né? A capivara morreram todos. Como é que a onça vai se alimentar? Tem uma população de onças, centenas de onças ali numa região. E nessa região morreram todos os herbívoros, né? E os onívoros. Não tem galinha, não tem porco, não tem capivara, não tem preá. Não tem mais herbívoro nenhum. A onça vai se alimentar como, né? Aí complicou para ela. Que ele traz um mapa conceitual, né? Interessante. Todo final de capítulo ele traz um mapa conceitual. Tanto aqui como nessas séries. Aí na próxima aula, pessoal, já é respondendo esse exercício. Então, respondo o exercício, eu vou responder questão por questão, vou lendo e já respondendo aqui no vídeo, vou gravando e já respondendo. Pois, pessoal, muito obrigado por acompanhar a aula, está encerrada a aula. Muito obrigado.